Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre a doença de Parkinson, também teremos bate-papo para falar de Alzheimer e ainda as tendências do lifting facial. Aproveita a oportunidade para participar do programa enviando a sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e através do nosso site você assiste a programação ao vivo e sabe de tudo que acontece por aqui, www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais. Por lá, eu espero sempre a sua participação sobre o programa que você está assistindo agora, sempre do ao vivo, aguardo a sua participação e a sua sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas também. No Instagram é @DeniseLuque e facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando sobre a doença de Parkinson. O nosso convidado é o Dr. Messias Eduardo da Silva, médico neurocirurgião. Doutor, prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Denise. Que satisfação, é uma alegria imensa estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre essa doença que é tão prevalente, né, na nossa sociedade e que pouco é discutida. Falar um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho observado, eu tenho visto mais pessoas recebendo o diagnóstico de Parkinson e algumas numa idade que parece que não é a idade mais comum da doença. Então vamos começar por aí? Tem dados de prevalência, acomete mais homens ou mulheres e a faixa etária? Denise, isso é um ponto muito importante que você está trazendo, né? Quando você coloca que, de fato, tem aumentado o número de pacientes com diagnóstico, isso também fala a favor da questão do envelhecimento da população. À medida que a expectativa de vida ela se eleva, a gente acaba fazendo mais diagnósticos, já que é uma doença que ela acomete principalmente pacientes acima dos 60 anos de idade. Para a gente ter uma noção mais próxima de dados estatísticos, cerca de 1% da população mundial acima dos 60 anos de idade apresenta a doença de Parkinson. Legal. Então, você falou da prevalência aí acima dos 60 anos, e de fato, os 60 anos hoje são diferentes dos 60 anos de décadas atrás, né? A pessoa era mais velhinha com 60 anos, décadas atrás. Hoje, você nem consegue chamar a pessoa, enquadrar ela ali, o idoso, nem dá para falar isso, a pessoa é extremamente ativa, esteticamente, aparentemente mais jovem também, né? Então, assusta. Parece que a gente está falando de uma doença que está chegando cada vez mais cedo, sendo que continua sendo exceção ter um diagnóstico muito precoce dessa doença, então, né? É exceção, né? E uma importância muito grande que a gente tem em relação ao diagnóstico precoce é o fato de você poder instituir, no caso, medidas, né, de alterações, medidas de estilo de vida nesse paciente, uma vez que o paciente com história familiar de doença de Parkinson, a gente sabe que história e idade são os principais fatores de risco, pelo menos identificados, né? Então, você conseguindo fazer o diagnóstico mais precocemente, você tem a possibilidade de orientar esse paciente a fazer atividade física. É uma simples medida, mas que a gente sabe que retarda a evolução da doença. Inclusive, é a única, comprovadamente. Não existe uma medicação específica para o retardo da doença, muito embora se tenha estudado alguns tipos de medicamento nessa linha. As pesquisas genéticas, elas têm auxiliado bastante nesse diagnóstico precoce, mas ainda nós não temos, né, nada a não ser um estilo de vida saudável, atividade física, relação com alimentação, que possa retardar a evolução dessa doença. Manejo do estresse também entra em medidas que a gente consegue tomar e que possam, de alguma maneira, porque também é muito difícil mensurar a questão do estresse, impactando ou não a chegada de qualquer doença, né? Há uma dificuldade em fazer isso, eu entendo, mas tá dentro das coisas que a gente deva fazer no que tange aí o estilo de vida? Bom, sem dúvida nenhuma, é indissociável hoje a questão do estresse, é indissociável as questões emocionais e psicológicas, né, no caso, influenciando em doenças orgânicas. Então, sim, obviamente que um paciente que ele apresenta um comprometimento do seu quadro psicológico, ele apresenta, sim, né, como um dos fatores que podem não causar, mas potencializar, né, algum tipo de evolução de vários transtornos, não só
né, neurológicos, mas também transtornos orgânicos e até psiquiátricos. Parkinson não é só aquele tremor, que é a primeira característica que a gente imagina ao pensar na doença, né? Exatamente, né? Fica como estereótipo o paciente que apresenta o quadro de tremor, né? Entretanto, quando a gente fala em doença de Parkinson, a gente está sempre lembrando que é importante que os familiares estejam bastante cientes que outros sintomas podem ser o início da doença. Inclusive, existem pacientes com doença de Parkinson onde o tremor não é o principal sintoma. Então, a gente fala de uma tétrade, onde o paciente ele pode apresentar rigidez, né, bradicinesia, que é lentidão, né, dos movimentos, tremor, e tudo isso gerando uma instabilidade postural, né? O paciente começa a ter dificuldade para andar, o paciente começa a apresentar quedas, às vezes sem antes mesmo de estar desenvolvendo esse tremor, né? O Parkinson do tipo rígido, por exemplo, mais acinético, mais lento e mais rígido. É de difícil diagnóstico a doença? Leva anos para o diagnóstico dela? Na realidade, a gente carece, talvez, né, de um treinamento, né, dos nossos generalistas para identificar esses sintomas em fases mais precoces. Realmente, ela pode apresentar de forma mais sutil, né? Inclusive, tem estudos que já apontam que o paciente pode começar a doença com alterações olfatórias. O paciente começa a relatar que perdeu o olfato e meses depois, anos depois, ele desenvolve esses sintomas motores já citados, né? Outra situação é a alteração do sono e até do hábito intestinal. O paciente evolui com quadro de constipação intestinal, tem uma alteração do sono, podem ser os primeiros indícios, né, da doença de Parkinson. Obviamente que aquele paciente que tem uma história familiar e o paciente que tem mais de 60 anos de idade, esses já são fatores de risco conhecidos, né? Então fica mais fácil, quando você tem em mãos esses fatores de risco, de você levantar uma suspeita. Vou partir, então, aqui para a gente poder falar de tudo que tem de tratamento e, inclusive, das ferramentas cirúrgicas aí para o Parkinson. Já vou partir do diagnóstico feito, tá? O diagnóstico está feito. A gente costuma falar da dificuldade de receber esse tipo de diagnóstico, né? Então, de uma doença que não tem cura, ela vai continuar progredindo, né? Como é esse diagnóstico para a família? Como é receber essa notícia? Como costuma ser a aceitação disso e todo o processo depois de um diagnóstico? E aí a gente começa falando do que tem para tratar e se é uma escadinha onde você vai subindo em complexidade. Denise, existe logo de imediato uma dificuldade que a gente tem, né, que é tentar entender o quanto esse paciente ele pode se sentir limitado pela doença. Uma vez que a doença de Parkinson, embora seja uma doença onde a gente consegue hoje, né, com mudanças no estilo de vida, com as medicações que estão bastante evoluídas e até a terapêutica cirúrgica e outras modalidades que facilitam bastante, como fisioterapia, hidroginástica, o papel do educador físico cada vez está mais importante no manejo desses pacientes, mas é muito importante você sentir, né, qual que era a ocupação daquele paciente, tentar entender para aquele paciente o que era importante na sua rotina que essa doença pode limitar. Então você tem que individualizar, primeiramente. Individualizar, conhecer o seu paciente e entender a fundo quais são os medos desse paciente para oferecer esse suporte psicológico e trazer estratégias, né, para ele de acordo com a individualidade, né, da rotina desse doente. Lembrando que isso não é uma sentença onde o paciente vai ficar limitado a uma cama, a uma cadeira de rodas, como muitas pessoas pensam. Hoje a gente consegue sim manejar bem, trazer qualidade de vida para esses pacientes. Quando você fala em uma escadinha, eu começo a buscar fatores históricos para a gente estar conversando. Dentre esses fatores, eu vou chamar a atenção que a cirurgia para a doença de Parkinson, ela tem mais tempo do que a maioria das pessoas imaginam. Muitas pessoas não têm consciência que existe tratamento cirúrgico. Entretanto, por volta da década de 50, o tratamento cirúrgico ele era o principal tratamento da doença de Parkinson. Era um tratamento do tipo ablativo, ou seja, um tratamento onde você fazia uma lesão em um determinado núcleo do cérebro e, basicamente, você conseguia controlar esses sintomas. Mas com o advento de uma medicação, né, que é a levodopa, ou popular Prolopa, né,
a gente acabou abandonando a cirurgia por algumas décadas, já que a medicação ela apresentava uma excelente resposta. Houve um problema, que o uso da medicação por muitos anos começou a trazer o que a gente chama de discinesia, que são movimentos involuntários, também o fenômeno liga e desliga, o paciente toma a medicação, ele está bem, né? O paciente passa o efeito, né? O paciente ele fica rígido, depois ele toma a medicação, ele começa a ter movimentos involuntários, aí a gente partiu para o estudo de novas cirurgias, aí entra a questão da neuromodulação, que é o mais empregado nos dias de hoje. Estou fazendo algumas anotações aqui para não esquecer. Doutor, fator, e assim, para começar a gente falar dos tratamentos, existe primeiro, quando você fala em cirurgia, uma ansiedade do paciente em dizer, opa, se tem cirurgia, talvez seja a melhor coisa que eu possa fazer. Então, e toda vez que a gente fala de Parkinson aqui no Consulta ao Doutor, sempre o especialista, e a gente tem a oportunidade de receber, inclusive, uma especialista, fisioterapeuta especialista em Parkinson, aqui no programa, e ela disse que fundamental é ter uma boa indicação cirúrgica. A cirurgia é ótima quando há a precisa indicação dela, e que não é para todo mundo, portanto. Queria que você falasse sobre isso, dessa ansiedade de, não, se tem uma cirurgia eu quero fazer, porque parece, a cirurgia entra ali como um papel de, você vai resolver meu problema então, doutor. Se você consegue operar, então, por favor, me opere, porque eu quero resolver essa situação. Alinhar a expectativa, mesmo quando é o caso cirúrgico, né? Queria que você falasse um pouquinho, então, de quando é que se aventa a possibilidade de fazer a cirurgia, em que casos em que a cirurgia não vai bem, depende do sintoma que a pessoa apresenta, daquilo que pega mais, quantidade de remédios, porque eu entendi que tem remédios fantásticos, mas pode ser que chegue uma hora em que é muito remédio, a cirurgia possa entrar reduzindo isso. Queria entender a melhor indicação cirúrgica. É muito pertinente o questionamento, né? De fato, a cirurgia ela traz uma esperança e às vezes ela gera uma expectativa até acima do que realmente a cirurgia pode oferecer. Cirurgia é uma excelente alternativa, mas de fato, como você trouxe, tem o paciente que ele realmente tem a indicação específica. Basicamente, esse paciente ele tem que ter 4 ou mais anos de doença. Tá? O paciente, essa cirurgia ela não pode ser feita antes de 4 anos de doença, porque é quando você consegue estabelecer que, de fato, é uma doença de Parkinson. Segundo ponto é que esse paciente ele tem que ser um bom respondedor ao uso da medicação, que é padrão ouro, que é o Prolopa, né? A levodopa. Esse é um ponto importante. A gente tinha um fator de limitação que era a idade. Era preconizado que esse paciente fosse operado até os 70, 75 anos de idade. Mas como a população tem envelhecido e envelhecido cada vez mais de forma saudável, então isso é bem individual. Tem pacientes, às vezes, que vão ser candidatos à cirurgia com 80 anos de idade. Por quê? Porque é um paciente que se cuidou, ele tem uma boa reserva muscular, é um paciente completamente independente nas suas atividades do cotidiano. Esse paciente pode ser um bom candidato. Agora, lembrando que a cirurgia, ela é essencial naquele que tem indicação, mas ela controla sintomas. A doença, ela evolui, apesar da cirurgia, mas pode garantir para esse paciente, por anos, né, uma boa qualidade de vida. Obviamente que a cirurgia ela não vai fazer com que o paciente vá realmente parar com as medicações, eventualmente sim, mas na maioria das vezes reduzir. A cirurgia, depois de feita, ela também contraindica certo tipo de tratamento, não? Aquela neuroestimulação não invasiva, por exemplo, onde você tem ali um estímulo de um campo magnético ali na cabeça. Há uma contraindicação se o paciente fez a cirurgia. Então, também não sei se é indicado para todos, mas vale a tentativa quando há a indicação de fazer essa estimulação não invasiva antes de partir para a cirurgia? Como é? São modalidades diferentes, né? Essa neuromodulação não invasiva é sim, né, uma das técnicas utilizadas, tá? Ela pode ser utilizada, mas quando o paciente ele já foi submetido à cirurgia, você já está fazendo uma neuromodulação, só que uma neuromodulação focal, no núcleo que você já está buscando, ela tende a ser mais efetiva. Então, não há porquê, né, você somar essa neuroestimulação não invasiva.
Perfeito. Então, vai funcionar como uma neuroestimulação, só que aí, ao invés da não invasiva, você já fez a cirurgia e você vai programar aquele dispositivo. Como é que vocês chamam esse dispositivo? O nome é estimulação cerebral profunda, né? No caso do inglês é o DBS. Como que funciona essa cirurgia, Denise? A gente tem núcleos cerebrais que são responsáveis, que estão envolvidos na doença de Parkinson. Descobriu-se que quando você faz um estímulo elétrico nesses núcleos, é um núcleo bem pequeno, em torno de 3 centímetros, tá? Por isso é importante que esse eletrodo, eletrodo ou chip cerebral, como algumas pessoas conhecem popularmente, esteja muito bem posicionado. Quando você coloca esse eletrodo no lugar adequado, esse eletrodo ele é ligado a uma bateria, a um gerador. Esse gerador vai fazer com que, através de um estímulo elétrico, a gente faça uma estimulação nesses núcleos. E, através dessa estimulação, a gente consegue diminuir os sintomas. Quais são os principais sintomas que respondem à cirurgia? O tremor, principalmente, a rigidez, né? Tremor, rigidez e a lentidão. São os mais responsivos, no caso. Na questão da marcha, alguém que tem dificuldade ali de andar, esses sintomas motores, mais então do caminhar, daquela... Tem um termo para isso que é freezing, né? Que é aquela paralisação do Parkinson. É efetivo ou não? Pode trazer uma melhora, mas não é a principal melhora, como eu citei aqui para você. No entanto, tem sido feito alguns estudos com bons resultados da estimulação medular para a marcha. É uma outra cirurgia, aí seria um neuroestimulador que ele é posicionado na medula, tá? Acima da medula, é uma cirurgia na coluna, onde você vai colocar esse eletrodo, chip, na coluna. E tem, no caso, respondido bastante com melhora da marcha em pacientes com a doença de Parkinson. Fez a cirurgia, colocou o DBS, então fez ali, gostei que você falou, é milimétrico, né? Então tem que ser colocado no lugar correto. Perfeito, foi feito da melhor forma. Esse dispositivo tem que ser programado, ele desprograma quando é que essa programação, que inicialmente, de repente, deu certo, passa a não funcionar mais e você tem que reconfigurar, porque pelo que eu posso imaginar, a cada vez que eu preciso de uma reconfiguração ali, eu tenho que visitar o médico. Perfeito. Perfeito. É muito importante essa compreensão. A cirurgia, ela vai trazer consigo também algumas responsabilidades, tanto para o médico que implantou o eletrodo, quanto para o paciente, né? É importante que esse paciente ele faça visitas periódicas, onde essa programação ela é alterada à medida que essa doença evolui. Então, é uma programação diferente a depender dos sintomas, né? Então, esse paciente, ele, além de ter a consciência que ele tem que programar e reprogramar com frequência, tem um técnico que acompanha a gente nessa programação e o médico faz baseado no exame físico do paciente. O paciente está tremendo um pouco mais, eu vou aumentar a intensidade dessa programação, né? É um exemplo, né? Esse paciente também tem que levar em consideração que as medidas comportamentais são muito importantes. Eu gosto sempre de frisar, é muito importante que o paciente ele mantenha a fisioterapia, que ele mantenha a atividade física. Eu fiz até, no caso, um stories para mostrar para os meus pacientes a respeito de um estudo sobre a importância da atividade física. Eu falei sobre um estudo no Japão que demonstrou que o ping-pong, né, é um excelente esporte para pacientes com a doença de Parkinson, né? É importantíssimo a gente entender a cirurgia como algo a mais, mas não como a solução para todos os problemas. E provavelmente continua tomando remédio. Muito provavelmente sim. Há casos que a gente consegue retirar toda a medicação? Existem casos. Acaba sendo exceção. Mas o paciente ele tem que adotar todas essas medidas. A dieta, né, compatível, a tomada da medicação. Por exemplo, é importante o paciente entender que simplesmente o fato dele ingerir a medicação com o estômago cheio já dificulta a absorção e piora os sintomas. E às vezes o paciente chega, não é incomum o paciente chegar no meu consultório e ele não ter esse tipo de orientação, né? O paciente melhora sem um aumento da dose, simplesmente por tomar a medicação com o estômago vazio e esperar um tempo para depois estar fazendo qualquer tipo de ingesta. Você falou da atividade física, a atividade física também vai liberar substâncias que vão funcionar, então, como remédio. Funcionam para todos nós, para qualquer pessoa, mas para quem tem Parkinson, então, vai fazer um efeito
como se remédio fosse mesmo, né? A atividade física ela é essencial, né? A atividade física ela tem um papel muito importante na questão da rigidez, da melhora do equilíbrio. E o paciente, às vezes, por hora, ele pode dizer que, doutor, eu saio da atividade física e eu me sinto mais cansado. Obviamente, há um consumo de dopamina e esse paciente com a doença de Parkinson, ele tem um déficit de dopamina, que é esse neurotransmissor tão importante, né? Nesse caso, o médico pode, por exemplo, entrar com uma medicação pré-atividade física, meia hora antes, como o levodopa, né? Só que a forma dispersível, que tem uma absorção mais rápida. Então, você fornece essa dopamina para o paciente, ele consegue ter um melhor desempenho na atividade física e ter todos aqueles benefícios que eu já citei, né, da prática da atividade física. É essencial. De fato, tem que fazer um acompanhamento, então, bem próximo, mesmo tendo feito a cirurgia e entendendo a cirurgia como uma das alternativas que existem hoje. Você faz o acompanhamento clínico também, né? A gente estava conversando antes do programa começar, que você faz todo esse acompanhamento. Então, desde receber esse paciente, para fazer esse diagnóstico, acompanhar, entender qual o melhor momento de fazer a cirurgia, se há essa indicação, e depois da cirurgia, quando é o caso, você continua fazendo esse acompanhamento, né? Sim, na realidade eu tive esse caminho onde eu fiz uma formação primeiro na parte da neurologia, para depois estar indo para a neurocirurgia. Isso facilita para a minha visão da doença de uma forma mais ampla, né? Mas, atualmente, hoje eu gosto de setorizar e eu tenho os colegas neurologistas que eles acompanham a parte clínica e eu faço a parte cirúrgica. É importante o trabalho multidisciplinar. Então, eu costumo colocar o paciente assim, em várias caixinhas. Olha, tem que estar em dia com o neurologista, com o neurocirurgião, o educador físico, o fisioterapeuta. O paciente ele tem que estar em alguma atividade que ele possa gerar para ele também prazer, porque libera dopamina, é outra coisa bastante importante. Curiosidades, né? Estudos demonstram que pacientes, na véspera de Natal, esses pacientes eles ficam melhores. Né? Por quê? Liberação de dopamina. Então é essencial que o paciente ele também mantenha aquelas atividades que são prazerosas, né? A boa relação com familiares, com parceiros. Isso é fundamental. E aí o psicólogo também ele fornece para a gente um suporte bastante interessante. Está vendo que é um paciente que ele é de muitos. Ele tem que estar se equilibrando e é multidisciplinar o cuidado desse doente. Porque a doença vai acompanhar essa pessoa por mais décadas do que décadas atrás, né? Antigamente, o paciente vivia menos. Hoje, existe uma expectativa de vida aumentando e a gente quer que a pessoa consiga atravessar, né, passar por isso, tendo a doença e vivendo cada vez mais com qualidade de vida, né? Que acho que é o objetivo dessa multidisciplinaridade que você falou aqui, é justamente deixar a pessoa bem, né? Abordar de diversas formas. Eu vou deixar o Instagram do doutor e também o telefone e o WhatsApp, mas você já está convidado, doutor. Volte outras vezes. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, foi uma honra, papo excelente, né? Você muito bem informada, como sempre, já acompanhava seu programa. Obrigada. E grato pela participação. A gente que agradece. Deixa eu passar o Instagram do doutor, @Dr. Messias Neuro. @Dr. Messias Neuro, o Instagram do doutor. E o telefone WhatsApp é 11 91692 3785. 11 91692 3785. Doutor, obrigada por ter vindo. Volte sempre. A gente vai para o intervalo no próximo bloco, bater papo sobre Alzheimer e o que tem disponível aí da questão de aprendizado, as abordagens e tudo mais. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar das demências, Alzheimer e também as ferramentas que a gente tem aí disponíveis para melhorar a questão do aprendizado, desses estímulos tão necessários, tendo em vista que a gente vive cada vez mais, né? Quase uma continuação aí do bloco anterior e que a gente quer viver cada vez melhor, tendo aí qualidade de vida. Aproveite para participar, tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp, o telefone é 11 3337 5886 e nesse bloco eu tenho o prazer de receber o Dr. Álvaro Pereira. Ele é angiologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, doutorado em cirurgia vascular, pós-doutorado
no B&H Hospital Harvard, é isso? Isso. Doutor, prazer te receber. Adoro quando você vem, adoro aprender com você. Seja bem-vindo. Adoro também vir aqui. É um prazer muito grande estar com vocês. Doutor, a gente já teve a oportunidade de conversar e eu já vi dispositivos parecidos com esses que você trouxe aqui, só que para outra finalidade. Aliás, mesmo. Os salões de beleza, os locais que, né, eu tenho a oportunidade de visitar, eles costumam ter os equipamentos, né? Então você tá lá, faz o cabelo e tá já estimulando o couro cabeludo. É parecido, mas o bate-papo de hoje, as ferramentas são outras, elas só realmente são parecidas, né, esteticamente. É isso mesmo, exatamente isso. A fotobiomodulação é uma técnica utilizada para tratamento de vários problemas na área da saúde. Já se conhece há 20 anos fotobiomodulação e é usada principalmente para regeneração de tecidos lesados, tratamentos de doenças inflamatórias crônicas. É usado há bastante tempo para isso. E ela se encaixa em algumas doenças em especial, né? E você usa, dependendo da radiação que você utiliza, se você usa, por exemplo, a radiação vermelha mais próximo do laranja, vai ter um determinado efeito. Se você usa luz vermelho mais deep red, que chama, que é vermelho profundo, é usado para outras coisas. E o infravermelho também. O infravermelho é mais utilizado para problemas neurológicos. E é o caminho mais estudado atualmente da fotobiomodulação, são problemas neurológicos. Porque parece diferente, assim, as coisas parecem diferentes, mas na verdade elas são muito similares. O objetivo é estimular aquela célula que você está irradiando para que ela trabalhe mais, para que ela faça mais daquilo que ela é capaz de fazer. Por exemplo, se você tiver um músculo lesado, ou um músculo que você quer que desenvolva mais, se você irradiar com a radiação correta, se você usar a estação correta do rádio ou da TV, então você vai estimular aquele músculo para que ele trabalhe mais, para que ele cresça mais. E se você usar a radiação correta, você vai estimular os neurônios. Já se sabia há muito tempo que os neurônios responderiam muito bem à fotobiomodulação. Por quê? Porque todas as células que têm muita mitocôndria, que é uma organelazinha, que é a organela que fabrica energia do corpo, de todas as nossas células, quando tem muita mitocôndria, vai ter um efeito grande, porque o que a fotobiomodulação faz é estimular a mitocôndria. Então, e o neurônio tem muita mitocôndria, porque o cérebro trabalha muito demais. Então, uma curiosidade que vale a pena contar. Por exemplo, o coração bombeia um volume muito grande de sangue, né? Que vai para o corpo inteiro e tal. É distribuído de acordo com a necessidade. Muito bem, 20% do volume do sangue que sai do coração vai para o cérebro. Mas o cérebro pesa 1,4 kg. Então, 20% do sangue é uma proporção enorme comparado com o que vai para os outros órgãos, inclusive para o próprio coração, que ele também precisa de sangue para sobreviver, né? Mas por que vai muito? Vai muito porque o sangue gasta um volume enorme de energia, então ele precisa de muito ATP, que é a energia química, né? O produto químico lá que nós utilizamos. Então o cérebro é um dependente enorme desse volume de sangue, porque ele gasta muita energia, consome oxigênio pra caramba, vitaminas, nutrientes. Então você tem que dar isso muito para ele que ele funcione bem, para que ele melhore. E a fotobiomodulação meio estimula, a primeira coisa que a fotobiomodulação faz é estimular o aporte de sangue para aquele tecido. Então, quando você aumenta o volume de sangue que chega no tecido, claro, ele fica melhor nutrido, fica melhor preparado para exercer as funções que ele faz. Que legal. Preventivamente funciona? Dá para fazer, então, antes de chegar na idade ali onde o Alzheimer pega mais? Dá. A ideia é essa, né? A ideia é justamente essa. O Alzheimer, por exemplo, que é uma das formas de demência, é uma delas. É muito conhecida, se fala muito, porque é a mais encontrada, né? São 1,2 milhão aproximadamente pessoas no país que têm
Então, é a mais frequente de todas e ela tem uma evolução mais rápida do que as outras e é mais comprometedora da qualidade de vida da pessoa. Então, ela é mais conhecida, ela é mais comentada, mas as outras são muito parecidas. E todas elas, não só o Alzheimer, mas a demência senil, demência vascular, frontotemporal, que agora teve há pouco tempo, tivemos o Maurício com o Bruce, e o Bruce Willis também, que ficou famoso, mas também é uma doença bem frequente, né? Eles são diferentes, mas, na verdade, todos evoluem do mesmo jeito, começam diferente, mas a evolução é a mesma e vai levando aquele estado de dependência muito grande da pessoa em relação à família, em relação a outras pessoas para sobreviver, né? É uma doença muito debilitante, sempre é. Então, todas elas têm um déficit circulatório, todos têm a arteriosclerose envolvido, todos. Se não é o causador, né? Se a arteriosclerose não é a causadora, ela está muito relacionada. E o que é a arteriosclerose? É a obstrução dos vasos, do cérebro, no caso, né? E com a diminuição do volume de sangue que vai para o cérebro. À medida que você vai entupindo esses vasos, que é natural do ser humano, é uma doença esperada, uma condição esperada do ser humano, por causa do colesterol, diabetes, pressão alta, tudo que atrapalha a arteriosclerose, os fatores que causam, também atrapalham as demências, né? Prejudicam as demências. Uma das indicações, por exemplo, no caso de fotobiomodulação, justamente é porque ela melhora a capacidade de sangue chegar lá, porque ele causa uma vasodilatação muito grande, né? E isso faz com que mais sangue chegue, no caso, no cérebro, né? E você melhora o trabalho do cérebro, dos neurônios. Pensar numa idade que é possível começar a fazer esse tipo de abordagem, dá para dizer? No caso das demências, nesses estados que a gente chama de... É uma alteração leve da cognição. Tá. A cognição é esse conjunto de propriedades que o cérebro tem de memória, raciocínio, foco, aprendizado, tudo isso que você soma todas essas capacidades do cérebro, né? Que fazem com que você resolva os seus problemas. Então, muito jovem não tem necessidade de fazer. Mas, melhora muito. Eu, na minha opinião, pessoal, não estou falando de livro agora. Tudo bem. Estou falando o que acontece na vida, né? Eu acho que daqui a 10 anos, pode escrever, daqui a 10 anos você me chama aqui de novo, eu venho aqui para falar. Você não vai ver um jovem estudante que não vai usar fotobiomodulação. Porque hoje a gente já vê, até no bloco anterior, a gente falou daquela neuroestimulação não invasiva, que tem indicação terapêutica, mas tem indicação para melhora de performance também, melhora da cognição, aí mesmo em quem não tem queixa, exatamente, né? Melhora a performance executiva. Legal. A qualidade do trabalho da pessoa, né? Para os que tiverem um trabalho executivo, né? Que tenha que usar muito o cérebro. Imagina um executivo, alguém fazendo vestibular, alguém em fase de escola, né? De aprendizado. Se o cérebro dele trabalha melhor, se melhora a atenção, foco, esses transtornos de atenção, TDAH, né? Que hoje em dia metade da população tem. Se acha que é por causa do celular, porque você não consegue mais prestar atenção em uma coisa assim, intensamente, né? Porque as nossas informações hoje são muito rapidinhas, e você não aprende aquilo, você tem uma ideia daquilo, não é? E isso acaba levando a esse transtorno da capacidade de atenção, né? Bom, se você melhora isso na pessoa, vai melhorar o rendimento dele, o rendimento executivo, né? Eu acho que vai ser mais útil para esse grupo de pessoas do que propriamente lá na frente, quando a pessoa já não se importa muito. Porque você fala assim, uma pessoa de 60 anos, 65 anos, assim, nossa, não sei onde eu larguei a chave do carro. Bom, é chato, é incômodo, mas em que atrapalha a vida dele? Nada, zero. E tudo bem, ele vai lá e prega, esquece alguma coisa, tá bom, a gente fala que o HD está cheio, né?
É a melhor maneira de traduzir isso. Isso não incomoda. Agora, para melhorar o rendimento lá na fase inicial de aprendizado, e melhora o aprendizado, melhora, tem um monte de trabalhos mostrando isso. E pode ser que fazendo isso, então, preventivamente, bem mais cedo, você atrase a chegada dessas demências. Das demências propriamente dito. O que a gente tem visto, na minha experiência pessoal, o que a gente tem visto é, por exemplo, no Alzheimer, você consegue reter a evolução, o que já é um sucesso extraordinário, porque o Alzheimer tem uma evolução muito rápida. Então, eu já vivenciei vários casos em que a pessoa se manteve, pelo menos, no mesmo grau que ele tinha. Ele tem a doença, ele tem a demência, ele esquece coisas, mas pelo menos ele se mantém, né? Essa frontotemporal, por exemplo, que é complicado porque a pessoa tem uma alteração da fala importante, sempre sistematicamente tem alteração da fala. Então a vida começa a ficar comprometida precocemente, porque ela começa a não conseguir conectar direito as palavras, esquece, não consegue falar bem, né? E vai prejudicando muito. Bom, exemplo, o Maurício do caso, porque a função, né, dele era essa, sim, né? Sim. Então, é muito marcante, não tem condição de continuar, né? Então, mas tudo isso, assim, você conseguir controlar, pelo menos, mantiver a pessoa desse jeito, nossa, avisa muito, melhora muito a qualidade de vida. Esses aparelhos já existem hoje em dia, meio que no mundo todo. Olha, tem um aparelho muito conhecido na Inglaterra, que é de uma universidade de lá, da Durham, que é uma super universidade do Reino Unido, muito forte. Existem aparelhos na Alemanha, nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre começa precocemente, a China tem alguns também, e é usado com a ideia de melhorar a perda da cognição. Dessa coisa do envelhecimento cerebral, demência, ou estados iniciais da demência. Mas um monte de gente estuda isso em pessoas normais. Claro. Isso traz um benefício para, então, quando você tem já a situação instalada ali da demência, isso traz um benefício, acho até da questão de custo, né? E começando ainda mais cedo, quanto dinheiro não se economiza? Quanto não economiza? A longo prazo, né? Uma vida inteira pela frente. Imagina a mãe de um aluno, de alguém que se ele tem ou não tem uma dificuldade de aprendizado, se ele tiver ou não tiver, se a mãe souber que vai melhorar o rendimento dele na escola, imagina que ela não vai querer. Que é bom para a família toda, né? E se já existem vários locais... Tem contraindicação? Não, então, e o ponto principal dessa história, você tocou na alma da história. Quase todos os tratamentos, assim, em geral, de uma forma geral, todo tratamento medicamentoso, então pior ainda, né, o remédio, todos têm efeito colateral. Não existe uma droga que só faça bem. Isso não existe. Todas têm alguns efeitos colaterais. E fotobiomodulação é um dos tratamentos que basicamente não tem efeitos colaterais. É completamente aceito que não tem efeitos e que você pode usar há muitos anos. Já é usado há muitos anos. Essas outras indicações que você estava falando, que nós estávamos falando, já existem há anos. Então tem pessoas que usam para outros objetivos há 10 anos e que não tem efeito colateral nenhum. Então, cai como uma luva para essa situação. Então, falando de futuro, assim, eu acho que muito provavelmente no futuro vai ser muito frequente. Quem já usa vasodilatador, quem já usa outras medicações, alguma atenção nesse sentido, de repente até de estudar a possibilidade de, dependendo da disponibilidade do dispositivo na vida da pessoa, de fazer uma redução, fazer uma adequação, uma adaptação? Isso pode ser feito também. Se de repente a pessoa toma determinadas drogas, poderia ter algum efeitos sinérgicos, né? E aumentar o efeito, mas quase nunca é um problema, entendeu? Porque você teria que ter um efeito muito sistêmico
para dar uma vasodilatação muito grande no corpo todo. É localizado, né? É localizado. Tá. Isso. Então vamos lá. Você trouxe 2 dispositivos aqui pra gente. Queria que você falasse a diferença deles. E aí eu tô ansiosa, eu tô curiosa para saber se a gente já tem a disponibilidade disso nas clínicas. Porque quando você estava falando e falando dos benefícios, eu tô imaginando aqui que em breve a gente vai ter, se a gente já não tiver, em sala de espera. Esse tipo de dispositivo, que eu tô lá esperando, aguardando a minha vez e já tô fazendo um belo tratamento. Eu acredito nisso mesmo. Sinceramente, eu acho que vai ser uma coisa muito frequente na vida da gente. Eu realmente acredito. Hoje em dia, existem, como eu disse, existem vários, em vários países do mundo. Se você procurar lá, LED terapia cerebral, o nome é fotobiomodulação cerebral, né? A melhor maneira de ler é Brain Photobiomodulation, porque ainda sempre em inglês a gente consegue mais artigos, mais material. Mais material. Você vai acabar tendo que ler em inglês mesmo. Se ler, se for procurar nesses sites de procura científicas, mesmo o Google Científicos já é o suficiente. Você procurar por Brain Photobiomodulation, nossa, vai ter centenas de artigos, porque todo mundo já entendeu, todo mundo que gosta desse assunto já entendeu que o cerebral é o mais, vamos dizer, mais produtivo para a humanidade. É o que traz mais benefícios para a humanidade. E é por isso que você vai ver um monte de gente estudando esse assunto, e cada vez com detalhes aqui, detalhes ali, e melhorando, né? Aí, hoje em dia, no Brasil, eu acho assim, o que mais você encontra são em clínicas, em geral, fisioterapia, essas clínicas de fisioterapia que são as que tratam as pessoas, você encontra reabilitação neurológica. Reabilitação neurológica, trauma, pós-AVC, essa síndrome de, chama FOG, pós-Covid, né? Essa névoa do pós-Covid, que muita gente que teve Covid evoluiu com o cérebro meio uma névoa, né? Tá. Fica meio perdido, fica meio lento, você fala com a pessoa, ela demora um pouquinho mais para responder, um pouquinho mais perdido, né? A mesma coisa que acontece à medida que você vai envelhecendo. Né? A mesma, semelhante ao que acontece. Então, em clínicas é muito comum. Eu não sei te dizer quantas, mas eu vou chutar por baixo assim, eu acho que deve ter umas 300, 500 clínicas que têm esses estimuladores em infravermelho, que é o que tem que ser, né? Você falou da fisioterapia. Dá para usar enquanto faz o trabalho da reabilitação? Ou precisa ficar paradinho? Não, fica paradinho, bota em geral são capacetes, né? Que mas a pessoa pode fazer senta... o movimento da fisioterapia enquanto usa ou é melhor fazer Não, pode, né? também. Tá, mas em geral eles fazem com você sentadinho lá e o capacete. Tá bom. Né? Tá. Isso em geral é assim. O que ainda não tem, mas eu tenho certeza que vai ter, vão ser modelos mais simplificados para que você possa usar em casa. O boné eu achei fantástico. Porque não são tecnologias caras, porque não são mesmo, né? E já é uma tecnologia que já há muitos anos, então o custo vai barateando. Essa é a tendência, né? E aí, pronto, bom, eficiente, barato, sem efeito colateral. O que muda do dispositivo que é médico, então que a gente precisa ter um respaldo ali para comprar? É muito simples. Esse é mais potente, é mais forte. Tá bom. Tá. Então, aí a pessoa também usa menos tempo. Uma sessão do profissional, ele é um pouco menor, 5, 7 minutos mais ou menos. 5 minutos. Basta isso. Esses que são menos potentes, aí a pessoa usa 10 minutos aproximadamente. Só que ela tem em casa. Aí ela usa todo dia em casa. 3, 4 vezes por semana. E uma sessãozinha basta, então? No máximo uma sessão por dia. Tá, não precisa no máximo. O dia inteiro Não precisa. O efeito é muito prolongado. Tá bom. Fotobiomodulação, caracteristicamente, ela tem um efeito prolongado. Você trouxe, tá ligado aí pra gente poder ver como é que esse funciona? Esse daqui eu consigo ligar. Isso é importante legal. porque Vamos lá. Você já deve ter visto outros bonés, né? Isso. Para outros tratamentos. Para outra finalidade. Você vai ver que, isso aí eu tô encantada, porque isso aí é para todo mundo. Tá ligado. Mas legal. Você mal vê que tem alguma coisa aí dentro, tá vendo? Porque o infravermelho, vou colocar para ali,
O infravermelho a gente não vê, né? Quer dizer, na verdade, se você olhar bem, vai perceber alguma coisa, né? Sim, dá para ver, parece confortável. Esse aqui especificamente é um que usa 2 comprimentos de onda diferentes, que vai sofisticando, né? O tempo vai passando, as coisas vão melhorando, vão sofisticando. E aí você escolhe qual você quer. Não, esse daqui Ele já é próprio. faz os 2 comprimentos. Esse é totalmente para tratamento neurológico mesmo, exclusivamente para isso. Não serve para mais nada. Momento em que o bádio perdeu o Muito legal. Agora, doutor, pensar aqui que isso cada vez mais vai estar na vida das pessoas. Eu acho que sim. É essa imagem que eu tenho também. Vai estar cada vez mais na vida das pessoas e a gente vai viver uma geração diferente, então. Porque histórico familiar para as demências, hoje, a maior parte da população tem. Todo mundo conhece alguém na família. Alguém que evoluiu para isso. E aquilo que a gente estava falando, por coincidência, o assunto vai se repetindo, né? Nós estamos envelhecendo mais do que o habitual, né? Do que o que era esperado há 15, 20 anos atrás. E um dos problemas olha, depressão, que também melhora com isso, porque como ele excita o cérebro, todos os casos de pouco funcionamento ou depressão, né, tudo que for para baixo o cérebro, ele vai melhorar. Em que situação que não vai servir? Para surtos psicóticos, para convulsão, que apesar de que tem umas pessoas tentando tratar convulsão com isso, mas quem tem convulsão, surtos psicóticos, que já tem uma excitação cerebral, né, maior, então eu acho que vai ser difícil usar. Entendeu? Não que vai trazer um prejuízo em usar, mas não vai ter um benefício. Mas não para isso, porque de repente alguém que tem esses surtos, mas também tem outros problemas, pode ser que aí acabe Perfeito, servindo, né? Acabe ajudando. Né? Ou é questão de tempo, né? Porque de repente vocês vão descobrir aí um outro dispositivo, um outro... Isso, com uma dose diferente, Isso. Um comprimento de onda um pouquinho diferente. É o que eu digo, acho que é o melhor forma de explicar isso, essa história como um canal de televisão. Se você puser no 5, vai ser, sei lá, música clássica. Tá. Se você puser no 7, vai ser rock. Não tem nada a ver as duas coisas, uma coisa totalmente diferente da outra. Quer dizer, é tudo parecido, mas na prática, a finalidade é outra. Questão diferente. Exatamente Muito isso. legal. Então, gostei. Que cada vez mais isso vai estar no nosso dia a dia, que dá para ter em casa. E cada vez mais a gente vai ouvir os médicos falarem sobre isso também. E eu acho isso muito legal. Eu entendo, eu sei que hoje talvez esse dispositivo ainda custe caro até para as clínicas poderem absorver e oferecer aí para os pacientes. Mas se a gente souber que tem algo que vai poder mudar a história do curso de uma doença na família, ter essa possibilidade, então eu vou lá, vou pesquisar. Porque quanto que custaria, se você tiver a doença lá na frente, quanto vai custar o remédio, o tratamento, né? Pois e poder diluir isso nas décadas antes da doença, do problema chegar, né? Então, tem que ter. Então, todo profissional, todo médico e o profissional de saúde que lide tanto com a reabilitação quanto com o diagnóstico e questão de doenças neurológicas, senis, toda essa questão de demência, deveria falar sobre esses dispositivos, né? Que aí o paciente vê se então para minha família faz sentido. E aí você conseguir acessar essa tecnologia também. Adorei esse bate-papo. Alzheimer, por exemplo, é uma doença que tem a incidência de Alzheimer em familiares é muito grande. Então, se você tem uma história familiar, mãe ou pai, mãe pior ainda, mas se você tem história familiar, as outras demências também. Porque, lembra, nós falamos, todas têm um vínculo com a arteriosclerose. E a arteriosclerose, um dos fatores, é o fator hereditário, é uma propensão genética que a gente tem. Então, se você tem história de demência na famíria, você tem que fazer alguma coisa precocemente. Quem teve qualquer tipo de câncer, isso aí não tem nada impeditivo para nada. Usar Zero, essa tecnologia. Zero impeditivo. Tem uma perguntinha, vamos ajudar quem está em casa, Opa, doutor? já? Vamos ver quem está em casa perguntou o que para a gente através do WhatsApp. Gilmar, do Piauí. Boa tarde, tenho 2 tios com Alzheimer. Posso ter no futuro? Tenho 40 anos e sou muito esquecido desde sempre. Obrigada, Gilmar, pela sua pergunta. Olha, 2 tios
existe uma relação aí, né? Fico pensando qual é o tio, se for irmão da mãe, irmão do pai, se for próximos, muito provavelmente ele tem essa... É possível que ele tenha essa propensão. Não dá para jurar que sim, que não, porque de repente ele puxou o outro lado e não vai ter. Mas existe. Agora, o fato de ser esquecido não significa que ele vai ter Alzheimer. O fato de ser esquecido desde sempre não significa. Significa que ele presta menos atenção, foca menos nas coisas, não presta atenção, né? Que é um dos problemas da cognição, né? É aquilo que nós falamos. Cognição é um conjunto de propriedades que o cérebro tem. Então, a atenção, foco, a memória, você tem que lembrar das coisas que você já viveu, somar todas as experiências e falar, não, peraí, então para esse problema eu vou usar essa solução aqui que eu vi ou aquela ali, mas você tem que ter a memória de tudo aquilo. Mas se você não sentar e pensar naquele assunto, você não vai chegar a solução nenhuma, né? Então precisa de todas essas coisas da cognição, né? Para poder ter um resultado eficiente lá do cérebro. Adorei, doutora. Adoro te receber aqui. Vou deixar o Instagram, @infralux, lá no Instagram. O WhatsApp é 11 42000475. O site é infralux.com.br. E tem um e-mail, que é cosmedical@cosmedical.com.br. Doutor Álvaro, como sempre, uma alegria. Obrigada por ter vindo. Tá bom, imagina, muito obrigado a vocês. É um prazer muito grande conversar. Espero ter ajudado. Com certeza ajuda. Eu volto sempre, tá? Tá Obrigada. bom, combinado. A gente vai para o intervalo no próximo bloco, as tendências do lifting facial. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar as tendências do lifting facial. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nosso convidado é o Dr. Luiz Vana, médico cirurgião plástico. Doutor, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. É sempre um prazer estar aqui com você no Consulta ao Doutor, Denise, e vamos lá para mais um assunto muito interessante para todo mundo. Com certeza. Doutor, por um tempo, as pessoas pensaram que essa modernização das técnicas não cirúrgicas na estética pudessem fazer com que vocês, cirurgiões plásticos, ficassem muito chateados e sem ter o que fazer, mas, na verdade, melhorou a indicação cirúrgica. E quando você tem uma pele melhor, toda a cicatrização, resultado, tudo fica melhor também, né? Então, na verdade, vocês gostaram que a gente está cuidando melhor da pele, porque quando for necessário, se for necessário fazer uma cirurgia plástica, a nossa pele está mais bem cuidada, né? O grande lance de qualquer rejuvenescimento facial se baseia em 3 pilares: textura da pele, volumização facial, que é os preenchimentos onde faltam tecido, e a estrutura da face. Então, o tratamento da pele em si, geralmente, é o nosso colega dermatologista que faz esse trabalho. Agora, a volumização, aí já entra o cirurgião plástico. Você pode fazer a volumização com produtos do próprio organismo, ou seja, você trabalhar com a própria gordura, onde você filtra essa gordura e você faz um nanofat. E de acordo com qual região da face você vai fazer essa volumização, são jeitos diferentes que você prepara essa gordura. Tem lugares, se você vai fazer na região palpebral, essa gordura tem que ser mais purificada. Se você vai fazer numa região malar, essa gordura ela pode ser mais densa. Então, assim, essa volumização também faz parte do tratamento do cirurgião plástico. Então, como eu falei, são 3 pilares. A pele, que é a textura da pele, a volumização, você colocar volume, preenchimento aonde falta, e o pilar principal do cirurgião plástico é tratar a estrutura da face. E quando se trata a estrutura da face, você trata em 2 planos.
o plano de pele, que é um plano mais superficial, onde você vai retirar o excesso da pele, e o Deep Plane, que é o plano profundo, que é a grande revolução no lift facial, onde você descola toda a musculatura profunda da face e faz com que aquilo seja levantado como se fosse o alicerce da própria face, e você não retira tanta pele. Antigamente, nas cirurgias de rosto, se tirava muita pele e não dava estrutura nessa pele. Hoje inverteu, você tira menos pele e você levanta a estrutura. Então, ou seja, você trata naquilo que está caído. Então não é só um nome novo que se deu para uma técnica que já existia. De fato, as cirurgias hoje, então, está muito em alta esse nome, Deep Plane, né? Então, é na camada mais profunda para reposicionar isso, que é o que muitas vezes as pessoas, na tentativa de fazer isso sem cirurgia plástica, acabam ficando com aquele rosto muito inchado, não é? O que acontece? Apesar do Deep Plane ser a melhor técnica a ser utilizada na cirurgia de rosto, não são todos os profissionais. Eu acredito que 5% apenas dos cirurgiões plásticos, no momento, usam essa técnica. Porque o que acontece? É uma técnica que dá muito trabalho, você precisa de muito estudo para aprender essa técnica, e uma cirurgia em que você trabalha apenas a pele, o cirurgião plástico chega a fazer um lift facial em 2 horas. Já uma cirurgia de Deep Plane, esse tempo já vai de 4 a 5 horas. Então, é uma cirurgia muito mais elaborada e que realmente somente 5% dos cirurgiões já têm aprendizado para fazer essa técnica no paciente. Então, você está me dizendo aqui que é algo que é mais elaborado, que demanda maior tempo cirúrgico e provavelmente você não vai fazer essa cirurgia em associação com outra. Ou é possível fazer? Porque a gente adora o já que, né? Já que vai fazer uma cirurgia, já faz o que precisa. Então, na verdade, é melhor... O que você recomenda para suas pacientes? É melhor separar, se der? Geralmente, quando eu faço rosto, eu fico só no rosto. Porque geralmente vai fazer a cirurgia do lift facial, também vai fazer uma cirurgia de pálpebra. E a cirurgia de pálpebra, você tem a superior e a inferior. A cirurgia de pálpebra superior geralmente é uma cirurgia rápida. A pálpebra inferior já é uma cirurgia mais demorada. Então você pega um lift com Deep Plane, Deep Neck, que é você descolar o pescoço, amarrar a musculatura do pescoço, fazer a pálpebra superior, pálpebra inferior, é uma cirurgia em torno de 6 horas. Então você tem que avaliar. Pegar uma paciente dessa, vamos junto fazer uma lipoaspiração, uma cirurgia de mais 4, 5 horas. Então, eu prefiro fazer em etapas. Cicatriz é sempre uma situação, um assunto, um tema, está sempre em pauta na consulta. É algo que preocupa as pacientes que querem fazer a cirurgia, mas ficam receosas com cicatrização? Primeiro, você investiga a história. Se há uma paciente que tem tendência a ter aquele problema da cicatriz ficar grossa, que é o queloide, você tem que fazer um tratamento pós-operatório que se chama beta-terapia para evitar o queloide. Segundo detalhe de cicatriz, quando você vai operar mulher, geralmente mulher tem bastante cabelo, então o cabelo esconde essa cicatriz e ela não fica aparente. Mas quando você vai operar homens, muitos homens não têm cabelo. Então aí você tem que avaliar qual o nível de cicatriz que você vai colocar naquele paciente para não causar um estigma. Legal. No tratamento das cicatrizes, quando historicamente essa paciente já não tem a genética que ajude. Hoje a gente tem acho que é câmara hiperbárica que chama. Serve para isso também? Acaba tirando a paciente da jogada, porque é caro uma sessão nessa câmara. A câmara hiperbárica, ela não melhora tanto a qualidade da cicatriz. Ela melhora a perfusão tecidual e evita a necrose. E a câmara hiperbárica, você consegue, quando o paciente tem convênio, acionar o convênio desse paciente e o plano de saúde dá cobertura a essa câmara hiperbárica. Agora, um outro detalhe do Deep Plane é aquilo que eu falei. Como você vai dar toda a atenção na musculatura, na região profunda,
você não vai dar tensão na pele, porque você vai tirar menos pele. E o que faz uma cicatriz ficar bonita é não ter tensão. Vou dar um exemplo. Você pega uma cicatriz de cesariana, que é na mesma região de uma cicatriz de abdominoplastia. Por que que a cicatriz de cesariana fica melhor do que a cicatriz de abdominoplastia? Porque a cesariana não tem tensão. A pele está o quê? Está sobrando. Então, é esse o grande diferencial. Legal. Quanto menos tensão estiver em uma cicatriz, melhor vai ser o resultado dessa cicatrização. E essa cirurgia, então, de lifting facial, através do D-Plane, que tanto de tensão você colocaria aí, se você pudesse estimar? Depende da necessidade de cada rosto? Costuma ser uma tensão alta ou não? Não, o Deep Plane, ele diminui a tensão da pele. Perfeito. Porque o que acontece? Você levantou aquilo com uma estrutura profunda. Aí sobrou um pouco de pele. Você só vai tirar aquele pouco de pele que está sobrando. Quando você faz ela no plano superficial, mexendo apenas na pele, você vai levantar o rosto colocando toda a tensão na pele. Aí é quando você tem uma cicatrização de pior qualidade. Essa cirurgia em hospital, com certeza. O grande detalhe do lift facial, o que acontece? Você pode fazer essa cirurgia com uma sedação leve, tipo uma endoscopia, mas sempre com um anestesista junto. Tá. Se você está usando um anestesista junto, vai fazer no hospital. Quando que você tem a necessidade de fazer uma anestesia geral no Deep Plane? Naquele paciente que tem dificuldade de manter o nível de pressão baixo. Porque o que acontece? Tem paciente que você só consegue abaixar a pressão sanguínea quando você aumenta essa sedação e passa a uma anestesia geral. Porque o grande vilão do lifting facial é a pressão subir e você ter um hematoma, que é um sangramento. Tá. Exames pré-operatórios. O que você costuma pedir para lifting facial, doutor? Sempre o exame de sangue, o básico do exame de sangue é, se a pessoa tem diabetes, ver o nível da glicemia, ver se a função renal está funcionando em cima da creatinina, e você pede um hemograma para ver como está essa coagulação do paciente, nível de plaqueta, como é que, quando você corta, como ele vai coagular, ver se está no tempo correto e ver se esse paciente não está com anemia, você fazendo os níveis de hemoglobina e hematócrito. Fora essa parte sanguínea, você tem que ter uma avaliação cardiorrespiratória, onde você vai verificar a qualidade do coração dessa pessoa, você faz um exame, que é um teste ergométrico, para ver se essa pessoa não está correndo risco de ter um infarto, e você faz um ecocardiograma, que é um ultrassom cardíaco, para ver como é que está essa bomba cardíaca, como é que está a válvula, como é que está a função, a dinâmica do coração. E, conjuntamente, os níveis pressóricos. Se é um paciente que está com a pressão alta, ele vai ter que tratar essa pressão para poder ser operado. Doutor, eu tenho pressão alta, eu posso fazer o lift facial? Pode, desde que esteja tomando o remédio e a sua pressão esteja equalizada. Tá. Tenho uma rinoplastia e quero, né, tenho indicação e quero fazer um lifting facial. Compromete em alguma coisa? Eu, particularmente, não associo rinoplastia a lifting facial, porque a rinoplastia foi outra cirurgia que mudou muito. Quando eu me formei, há 30 anos atrás, a média de tempo em uma rinoplastia era de 20 a 30 minutos. Hoje, a técnica utilizada ultimamente, uma média de tempo em uma rinoplastia é de 4 a 5 horas. Então mudou-se o jeito de operar nariz. Mas se eu já tiver feito, eu já tenho ela e já tá, o resultado já está comigo. Não, se você já tem rinoplastia e vai fazer o lift facial, não tem problema nenhum. Agora, realizar os dois procedimentos ao mesmo tempo, eu contraindico. E entendi porque quem vai fazer o lifting facial normalmente vai fazer blefaroplastia também e vai mexer no queixo. Então, naturalmente, já tem associações no próprio rosto, né? Então, já é uma cirurgia em torno de 5 horas, 6 horas. Então, que fique só ela mesma. Legal. Fiz peeling de fenol profundo, doutor. Então, já tem uma pele cuja qualidade já está mais rejuvenescida, mas a pele depois do fenol fica mais sensível, né? Tem gente, depois melhora. Eu conheço pessoas que a pele
continuou muito sensível depois, mas rosinha, avermelhada, não sei se isso pode comprometer a questão da cirurgia aí do deplane, do lifting facial. Denise, aquela pessoa hoje que se cuida, que usa o protetor solar, que usa todas aquelas tecnologias que nós temos hoje em dia para tratar a textura da pele, essa pessoa dificilmente será candidata a um peeling de fenol. O peeling de fenol é aquela pessoa que pegou muito sol, que nunca tratou a pele e já está naquele estado lastimável. Porque o peeling de fenol, apesar de melhorar o visual, ele tira toda a elasticidade da pele, você perde a coloração da pele. Então, assim, aquela paciente que já fez um peeling de fenol é uma cirurgia num nível de complicação de cicatrização bem maior. Tá, ótimo. Hoje a gente tem realmente outras ferramentas, né? Se fala muito menos aí de fazer o peeling, da necessidade de um peeling tão agressivo quanto de fenol, mas ainda hoje a gente vive cada vez mais, né? Não tem limite de idade também para fazer esse tipo de cirurgia facial, tem? Olha, o que acontece, tudo vai determinar como estão seus exames pré-operatórios. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum, onde a longevidade é maior que a nossa aqui no Brasil, pessoas com 90, 95 anos estarem fazendo a cirurgia de lifting facial. Legal. Pós-operatório, como é que a gente tem que se programar para uma cirurgia como essa? O grande detalhe do lifting facial continua no pós-operatório pelo seguinte, a nossa maior complicação é o hematoma, que é o sangramento. Porque se você fizer um esforço, se você passa um nervoso, a pressão sobe e você tem um sangramento, você tem que agir de imediatamente e você tem que drenar aquele sangramento. Às vezes você consegue resolver essa situação a nível ambulatorial, até mesmo no consultório, e às vezes você tem que retornar com essa paciente para o hospital, novamente anestesiar essa paciente para poder drenar esse hematoma. Porque no momento que você faz o descolamento, aquilo até cicatrizar, corre risco de vir a sangrar. E quando isso acontece, tem que intervir com agilidade. Tá, então existe o processo que é normal e tudo isso, acredito que é ensinado para o paciente nas consultas que antecedem a cirurgia. Sim, e o hematoma é algo frequente na plástica facial. Por isso que todo cuidado é sempre recomendado. Você fazer compressa fria, você não fazer esforço, você ficar com a cabeça um pouco mais elevada. E mesmo assim, se essa paciente passa um nervoso ou ela esquece de tomar o remédio da pressão, porque você fez a cirurgia no nível pressórico para manter o paciente em equilíbrio. Então, você faz uma cirurgia mais ou menos com a mínima em torno de 5 e a máxima é até 10. De repente, essa paciente acorda, ela passa o nervoso e ela tem uma pressão de 20. Aquele vaso que não estava sangrando, com uma pressão de 10, ele começa a sangrar numa pressão de 20. Então, todo esse cuidado tem que ser tomado. Mesmo assim, a gente toma o seguinte cuidado, a gente faz pontos de fixação para evitar esse sangramento e mesmo assim nós colocamos um dreno, que é para aliviar aquele sangramento que vai ter de forma corriqueira e também a compressão e a compressa fria. Onde fica essa saída do dreno? Onde você coloca? Fica atrás, você coloca um dreno por sucção, onde você tem uma sucção a vácuo e aquele pouco sangramento que ficaria acumulado, você retira no dreno e geralmente esse dreno você tira de 24 a 48 horas. É como corporal? Você tem é uma sanfoninha? É uma sanfoninha. Tá. Que faz a aspiração a vácuo. Legal. Então, a paciente recebe alta e vai te ver de novo quando? Você vê a paciente, eu sempre vejo a paciente 24 horas depois, no dia seguinte, e aí eu avalio se já dá ou não para retirar o dreno. Se eu não conseguir retirar o dreno nesse dia, eu vejo no outro dia e avalio novamente se tem a necessidade de manter o dreno ou retirar o dreno. Taping ou drenagem, você recomenda? Está no teu dia a dia? Essas dúvidas chegam também para você? Sim, eu recomendo a drenagem. O tape tem uma função importante, mas eu não recomendo o tape intraoperatório. Eu acho que o tape é muito importante, mas depois. Por que eu não recomendo o tape durante a cirurgia? Tem médico que termina a cirurgia e já coloca o tape.
porque no outro dia eu quero ver como está essa pele. Se eu coloco o tape já de imediato na cirurgia e vou ver essa pele só daqui 4, 5 dias, eu corro o risco de, hora de retirar o tape, essa pele estar em sofrimento. Então, eu só passo a usar o tape a hora que eu vejo que não corre risco de sofrimento na pele. Tá. A gente sabe que toda cirurgia tem seu risco. E quando eu perguntei da câmara hiperbárica, você falou que era muito sobre É para manter... Para não necrosar a pele, É para né? não necrosar, é para você evitar o sofrimento da pele. Tem risco de necrose? Se começar a haver um processo, você consegue, tendo esse acompanhamento, né? Porque eu acredito que a paciente fique em contato com você. Se ela precisar, ela sabe onde te encontrar. A câmara hiperbárica é sempre muito boa. Se for possível, mesmo o paciente que tem uma boa cicatrização, o ideal já é começar a câmara hiperbárica no outro dia depois da cirurgia. Entendi. Agora, na maioria das vezes, você acaba usando a câmara hiperbárica quando o paciente começa a apresentar algum sofrimento. Perfeito. Mas o ideal é todo mundo fazer a câmara hiperbárica. É que nem sempre o convênio libera, é um custo a mais, e aí você avalia se já vai começar sem saber se vai ter a necessidade ou se vai esperar ter a necessidade para fazer mais um custo, mais um tratamento. Perguntinha do público, vamos colocar na tela através do WhatsApp. É possível participar do programa, como fez a Simone, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Qual a melhor opção de tratamento ou cirurgia para retirar bolsa abaixo dos olhos? Obrigada, Simone. Tá aí uma cirurgia que eu acho que a gente não escapa, que é a blefaroplastia, né? Quando você tem essa gordura, essa bolsa aparente na pálpebra inferior, o único tratamento é o cirúrgico. Aí vai depender da idade da paciente. Eu já operei pacientes com 20 anos que tinha essa bolsa de gordura. Só que aí você usa uma técnica que não precisa ter cicatriz, porque você não tem a necessidade da retirada da pele. Então você faz essa técnica pela mucosa, por dentro, sem cicatriz, e você retira essa bolsa. E não é só retirar a bolsa, porque se você tem essa bolsa, ela herniou, é porque tem uma fraqueza do assoalho. Então você tem que retirar uma parte dessa bolsa e você tem que fortalecer esse assoalho. Para quê? Para que a bolsa remanescente não volte a ficar aparente novamente. Porque também se você te retira toda a bolsa, você corre o risco de ficar com aquele olho encovado. Então não é simplesmente retirar a bolsa, é saber a quantidade de bolsa a ser retirado e tratar aquela herniação, que é aquela fragilidade do assoalho. Nem todo mundo tem essa bolsa. E se não tem, não faz, ou quem precisa fazer na pálpebra superior, normalmente tem alguma questão, mesmo que não incomode tanto, que caiba fazer sim, já que está fazendo a cirurgia. Todo mundo possui 2 bolsas na pálpebra superior e 3 bolsas na pálpebra inferior. Quando você tem essa herniação, essa bolsa começa a ficar aparente. O que é herniação? Você tem uma musculatura que segura essa bolsa, que faz o coxinho ocular. Quando essa musculatura afrouxa, essa bolsa começa a aparecer. Aí o tratamento é retirar o excesso da bolsa e tratar esse assoalho para fazer o quê? Você manter aquela gordura que é importante para fazer a acomodação ocular, mas não deixar essa gordura aparente. É da mesma maneira quando a pessoa tem uma hérnia na barriga. Você trata aquela fragilidade muscular para as vísceras não saírem e não ficarem expostas. Quem já fez, a gente está vivendo talvez esse momento agora, né? Mulheres que já fizeram um lifting facial décadas atrás, e que o tempo continuou passando, graças a Deus, e pode ser que elas tenham queixo e queiram fazer de novo. Aliás, né, a técnica mudou, tem queixo, às vezes não ficou exatamente, não alinhou a expectativa com a entrega ali da técnica cirúrgica do momento. Dá para fazer de novo? Sim, dá para fazer. Geralmente, a pessoa faz mais de uma vez esse lifting facial. E algumas pessoas que fizeram há um bom tempo atrás, onde não foi realizado o deep plane, ela terá um resultado muito melhor, porque você não vai estar tratando só a parte superficial, você vai tratar uma estrutura que, apesar dela já ter feito o lift, na época ela não realizou esse tratamento estrutural. Muito legal. Vou deixar o contato do doutor lá no Instagram, @drluizanísiovana. @drluizanísiovana, e o telefone WhatsApp é 11 99918 5868. 11 99918 5868. Doutor, obrigada por ter vindo. Volte sempre.
Muito obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você. Denise, que já está sabendo mais de cirurgia plástica que muito médico. Obrigada, doutor. Eu aprendo com profissionais de excelência como você, doutor, que vem aqui de coração aberto para passar as informações. Obrigada, viu? Muito obrigado. Uma alegria aprender com você. Obrigada a você que aprende tudo aqui junto comigo. Somos muito privilegiados, né? Fique com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau. Adorei, doutor.